O tema de hoje é não consegui vender. E agora? Algumas pessoas me procuraram dizendo que passou o ano, né, e não conseguiram vender como gostariam. E ainda se encontram meio perdidas, principalmente quem está começando no mercado digital, quem está começando como afiliados. E me perguntaram, Renata, não estou conseguindo, estou com dificuldade, questão de... por várias razões, né? E me pergunto como fazer, como resolver. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje justamente para poder dar um norte para aquelas pessoas que estão na mesma situação. 2020 se passou, praticamente, né? Já estamos entrando em 2021 e é o momento da gente parar e refletir o que deu certo e o que não deu certo e como que a gente vai resolver isso, tá? Então, o vídeo de hoje é para poder tratar sobre isso. Por quê? O que aconteceu que eu não consegui vender? Por que será? Bem, eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, comentem. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que depois eu vou voltar com calma e vou responder todas as dúvidas. Compartilhe para aquele seu amigo que tanto precisa, né? Que está, principalmente no momento de uma pandemia, muitas pessoas estão sem empregos, estão com dificuldades de às vezes, desenvolver um negócio. Por um lado, a pandemia prejudicou algumas profissões, sim, mas por outro lado, se tornou um terreno muito fértil para novas oportunidades. Inclusive, eu falei sobre isso na semana passada. Então, assim, convide aquele seu amigo e assiste esse vídeo até o final também, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Não consegui vender. E agora, Renata? Não se preocupe, para tudo há uma solução. Bem, 2020 passou, não adianta chorar o leite derramado. O que a gente tem que observar é não se prender ao passado, mas analisá-lo estrategicamente, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, vocês vão olhar para trás e vão observar todas as ações que foram realizadas ao longo do ano. Ah, não, Renata, eu comecei agora no mercado digital, tem 2, 3 meses, não foi o ano inteiro, não tem problema. O tempo que você se dedicou, seja 2, 3 meses ou o ano inteiro, para os negócios, para as vendas, observe tudo que você fez. Se puder, anote no papel todas as ações que você realizou. Se você tem um planejamento, observe o seu planejamento, veja o que você conseguiu implementar dentro daquele planejamento e do que você conseguiu implementar, o que deu certo e o que não deu certo. Então vamos partir daí, de uma avaliação. Renata, mas eu não consegui fazer nenhum planejamento, eu nunca planejei, eu faço tudo que está na minha cabeça, o que eu penso eu coloco em prática. Ok, se o que você pensa coloca em prática, beleza, mas você tem que ter no mínimo um planejamento. Se você não fizer um planejamento das suas ações, você não vai conseguir ir muito longe, tá? Então, assim, se você não tem um planejamento mínimo, ainda que seja numa folha de papel, num arquivo simples, Word, Excel, seja lá o que for, pelo menos das ações que você vai desenvolver, nem que seja um post-it colado na porta, no quadro, em qualquer lugar, na sua geladeira, você não vai conseguir ir muito longe, tá? Porque não basta ter só as ideias na cabeça, porque assim, a ideia vem, a gente executa, mas se você não souber organizar essas ideias, aí vai ser um problema sério. Pode ser, aí você vai analisar, tá? Eu não vou dizer para você o que é certo ou errado, eu vou direcionar o que é necessário. E você vai analisar a partir das suas ações o que você fez e o que poderia ser melhorado. Então, só o fato, se você já olha para si e já percebe que não houve um mínimo de organização e planejamento, um mínimo de administração daquilo que você queria fazer, já começou errado, tá? Então é o momento de parar e pensar. Opa, não deu certo dessa maneira. Sem organização já vi que não dá certo. Então é correr atrás, tá bom? Outra coisa que vocês precisam observar é se houve evolução.
às vezes, uma das minhas luzes está piscando. Enfim, às vezes, espero que não tenha prejudicado a iluminação. Às vezes nós colocamos uma meta, montamos um planejamento, e na hora de executar, por algum motivo, aquilo ali, você não conseguiu alcançar aquele seu objetivo, né? Tudo bem, você pode não ter alcançado o seu objetivo final, ok. Mas observe se houve uma evolução, ainda que mínima, né? Ainda que pequena, de um período a outro. O que eu particularmente faço? Eu costumo traçar uma meta, um objetivo maior. Dentro desse objetivo maior, eu traço pequenas metas, de modo que se eu alcançar aquelas metas, com certeza eu vou alcançar o meu objetivo maior. Só que às vezes, e eu faço uma avaliação mensal, só que às vezes tem mês que eu consigo atingir o que eu determinei para mim como meta, tem mês que não. Ainda que eu não tenha alcançado aquela meta daquele mês, eu percebo que há sempre uma pequena evolução em relação ao mês anterior. Se você, ainda que você não chegue a alcançar a sua meta final, mas você consegue caminhar, ainda que seja passos menores, mas você caminha sempre para frente, nunca para trás, tá? É importante que seja para frente. Se a minha meta era 100 vendas nesse mês, mas eu só consegui 50 e no mês passado eu consegui 40, houve uma pequena evolução. Tá bom? De 40 para 50, não chegou a 100, mas houve uma evolução. No mês seguinte consegui 60, ok, não foi das melhores, não chegou a 100, mas foi melhor que o mês anterior. Então, observe, se há uma evolução, é sinal de que está dando certo. O negócio é pensar em estratégia para que essa evolução aumente, para que você consiga atingir a sua meta, ou seja, novas estratégias, novas ações, para que você possa atingir a sua meta. Mas se houve uma pequena evolução, comemore. Tem pessoas que não conseguem nem uma pequena evolução, não conseguem sair do zero. Então, se você conseguiu sair do zero, ainda que você não tenha alcançado a sua meta, comemore, tá? Pequenas comemorações, tá? Mas não deixe, não relaxe. Não deixe com que essa comemoração faça com que você relaxe, ok? Então, observe as pequenas evoluções também. Outra coisa importante. Vocês vão observar quais foram as decisões que vocês tomaram, quais foram as escolhas que vocês realizaram. E dentro daquela decisão, dentro daquelas decisões e daquelas escolhas, observem o que atrapalhou. Às vezes a gente toma uma decisão, mas assim, gente, tem que ser muito sincero. Sejam sinceros com vocês mesmos, tá bom? Às vezes a gente toma uma decisão ou fazemos pequenas escolhas, observe as pequenas escolhas, e que nós, às vezes, a gente passa parte do princípio de que toda escolha, toda decisão que eu tomo, ainda que seja pequena, eu vou colher um fruto daquilo. Se eu fiz uma boa escolha, eu vou colher um bom fruto. Se eu fiz uma má escolha, eu vou colher um mau fruto, tá bom? Então, vocês vão observar no detalhe as pequenas coisas. Quais foram as decisões que eu tomei que me atrapalharam? Por exemplo, o que eu observo em mim. Eu tenho vários grupos do Telegram, alguns que eu administro, alguns que eu ajudo a administrar e outros grupos que eu participo como membro, interagindo, às vezes é de cursos, de treinamentos que eu participo. Então, assim, eu observei no início do ano que eu estava perdendo muito tempo, eu não conseguia me organizar muito bem, eu não conseguia focar naquilo que de fato eu precisava focar. E eu percebi que as coisas importantes eu deixava para segundo plano. Eu nunca tinha tempo para nada. O que eu passei a fazer? Eu passei a anotar tudo que eu fazia ao longo do dia. Então, terminou meu dia, o que eu fiz hoje? Quando eu não anotava, pelo menos eu pensava. Eu tirava pelo menos 5 minutinhos. O que eu fiz hoje? E eu pensava, caramba, eu consegui fazer aquilo que eu me propus? Aí não consegui. Então, o que eu fiz hoje? Aí comecei a observar. E eu notei que eu estava perdendo muito tempo nos grupos, não que não fossem importantes, todos os grupos que eu participo são importantes, só que existem momentos que você tem que definir aquilo que é mais importante naquele momento, que coaduna
que tem a ver, que tem relação com a meta que você estabeleceu. Então, a meta que eu estabeleci no ano de 2020 foi focar nos meus negócios. Então, todos os meus grupos, eles têm relação direta ou indireta nos meus negócios, inclusive os meus treinamentos, os treinamentos que eu participo. Então, os meus treinamentos vão me desenvolver de modo que vai me favorecer nos negócios, então eu faço, participo do grupo. Só que eu percebi que ainda estando nos grupos corretos, dentro dos meus objetivos, dentro das minhas prioridades, eu percebi que eu, às vezes, interagi em um momento que não era para interagir. Às vezes, a minha prioridade daquela manhã era gravar um vídeo para o YouTube, por exemplo. Aí eu percebia que eu ficava conversando, às vezes, com um outro colega do grupo, ou um outro também no privado, quando eu deveria estar gravando meu vídeo no YouTube. É claro que às vezes... E olha o que passava na minha cabeça. Eu pensava assim, ai caramba, eu tô tão cansada, eu vou descansar um pouquinho. Só que ainda não era o momento de descansar, porque eu tinha horário para fazer as gravações, porque eu teria que subir com o vídeo. Então era tudo tinha todo um planejamento, um cronograma para isso. Então ainda não tinha cumprido. Eu deveria, qual era o correto? Cumprir as minhas tarefas, que eram prioridades, para depois, no intervalo entre uma tarefa e outra, ir lá e relaxar. Não, eu fazia fora de hora. Às vezes eu relaxava antes de cumprir a tarefa. Isso, na verdade, era a minha mente me sabotando, né, para que eu atrasasse a minha tarefa. O que acontecia? Eu atrasava a minha tarefa. Então eu comecei a perceber isso em mim. Ou seja, eu estava nos grupos certos, dentro das minhas prioridades, só que o momento não era aquele de interagir. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a determinar horários. Ah tá, eu vou interagir primeiro com os grupos que tem a ver com os meus cursos de desenvolvimento. Eu vou ver o que tem importante. Se não tiver nada importante do mentor, né, do instrutor, de quem está à frente, eu vou voltar para as minhas tarefas diárias. Depois que eu cumprir, aí eu volto para interagir com o restante dos membros. Então eu passei a fazer isso. Os meus dias se tornaram muito mais produtivos, com mais qualidade, e eu tive aquela sensação de tarefa cumprida, porque eu conseguia cumprir as minhas tarefas importantes mais cedo, tá? Então é bom a gente olhar sempre o que a gente tem feito que tem atrapalhado. Às vezes são pequenas coisas que fazem estragos grandes. Se eu tivesse deixado passar, né, não tivesse me observado, não tivesse percebido, identificado que esse era um dos problemas que faziam perder tempo, eu teria colhido grandes consequências. Não teria, não só em relação à gravação dos meus vídeos, mas outras tarefas importantes que eu deixava de cumprir naquele momento. Isso se tornaria uma bola de neve e ia me gerar um estresse e assim por diante. Outra coisa importante. E para fechar, muita gente chega para mim e fala assim, Renata, eu não tenho tempo. Eu faço muita coisa, eu quero vender, mas eu não consigo, eu trabalho fora, enfim, conta um pouquinho da sua história. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito sério. Quem não tem tempo tem um problema sério de administração e de organização. Se você não consegue administrar a sua própria vida, você não vai conseguir administrar os seus negócios. Se você não consegue organizar o seu tempo para os seus negócios, você não vai conseguir organizar o seu tempo para nada. E vou mais longe. Se você está com a vida desorganizada, sinto muito, mas a sua vida interna provavelmente também está desorganizada. Porque a gente transmite para o externo aquilo que está internamente. E aquilo que está no nosso externo influencia também o nosso interno. Então isso acaba virando um ciclo, né? Se eu emocionalmente, digamos assim, eu tenho dificuldade de controlar minhas emoções, eu não consigo controlar, meu nível de ansiedade é alto, eu não consigo me controlar diante das relações, diante das pessoas, minha mente está muito confusa, eu não sei por onde começar, não sei o que fazer.
Se você está confuso internamente, provavelmente isso está refletindo no seu externo e vice-versa. Aí o problema é sério. Comece a observar o que está dentro de você e o que está fora de você. Quando você começa a organizar a sua vida fora, isso também interfere. Da mesma forma que a desorganização eu digo no sentido de administração. Ai, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para isso, não consigo respirar, estou sempre cansado, estou sempre correndo, parará. Isso vai refletir no seu interno, tá bom? Da mesma forma que isso interfere negativamente, quando a gente começa a organizar o nosso externo, é claro que é um esforço necessário, tem que ter dedicação e tem que criar um hábito. A partir do momento que você começar a organizar aos poucos o externo, o interno também vai se organizar e vice-versa. Aí começa a influenciar no interno, o interno começa você começa a transparecer no externo. Isso é complexo, mas resumindo, organize a sua vida. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu também trabalho, eu tenho meu emprego formal, eu tenho meu trabalho no digital, que estou fazendo a transição para o digital, eu faço mestrado, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido da minha saúde, eu cuido dos meus estudos, eu faço curso de desenvolvimento e uma série de outras coisas. Assim como as outras pessoas também. Eu não sou a única que tem a vida atarefada. Você não é o único que tem a vida atarefada. Nós temos as mesmas 24 horas. O que você tem que pensar é, dentro das minhas atividades, dentro das minhas tarefas, o que é possível realizar dentro das 24 horas? Nós nunca vamos conseguir realizar tudo. Mas dentro daquilo que eu tenho para realizar, o que é mais importante? O que é prioridade? Para isso, vocês têm que ter um objetivo de vida. Essas coisas realmente são prioridades, porque às vezes você pode estar priorizando aquilo que você pensa ser prioridade e não é. Então você acaba achando que tem que resolver tudo, acumula, se sobrecarrega e no final não resolve nada. Aí diz que a culpa é do tempo, porque você não tem tempo. Óbvio que não vai ter tempo. A gente não tem tempo para realizar todas as coisas. Por isso é importante dar prioridade. Então, se você não consegue organizar a sua vida de modo que você consiga realizar aquilo que é prioridade de fato, a sua vida interna também está uma bagunça. Então, ela precisa se organizar. Se você não basta falar, caramba, não tenho tempo, não consigo, tem que sentar, tem que planejar, tem que fazer. Ok. Se você não colocar isso em prática, vai virar mais um ano e você não vai sair do lugar. Tá bom? Então, o que eu sugiro? Sente, reflita. Não é porque o ano está acabando, eu acho que a gente tem que fazer isso constantemente, tá? Ao longo dos meses. Eventualmente, pare um pouco, respire, pare uma tarde. Pense no que você fez e no que você precisa fazer. Anote quais são as suas prioridades e foque nas prioridades. Quando sobrar tempo, aí você começa a focar em outras coisas também. Então, assim, se organize. Mas não se organize apenas da boca para fora. Eu tenho que me organizar. Não, de fato, se organize. Se você quer melhorar, se você quer mudar, se você quer virar o jogo, o primeiro passo é se organizar. Aí sim, você vai começar a analisar as estratégias, desenvolver as metas de vendas. Quando você conseguir se organizar a sua vida, você consegue se organizar nos seus negócios, nas suas vendas, consegue arranjar tempo para criar suas metas, para avaliar, para melhorar, para desenvolver, para estudar, para praticar, para executar. Há tempo para tudo. Então, essa é a reflexão de hoje. Pense, se você não conseguiu vender, por que será que você não vendeu? Então, pare um pouco e pense. E vamos fazer diferente. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Só que eu vou falar como vocês podem fazer para aumentar as vendas no ano de 2021. Mas comece por aqui. Essa aqui é a base. Esse vídeo de hoje é a base. É a reflexão estratégica do passado para a gente pensar no futuro. Tá bom? A sua vida está nas suas mãos.
Os próximos dias estão nas suas mãos. Só vai depender da sua decisão, de você se organizar e fazer aquilo que de fato precisa ser feito, precisa ser priorizado. Um grande beijo.